Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quando são felicidade na casa de Deus, diga amém. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos essa noite. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, de você estar aqui esta noite de quarta-feira. E, irmãos, o que Deus quer liberar sobre a nossa vida hoje pode e de fato vai mudar a nossa vida. Você concorda comigo? Diga amém. Então, vamos entrar na palavra. Eu quero que você assim se dedique mesmo essa noite assim como é que eu poderia dizer, a mergulhar mesmo na palavra e no ensino dessa noite. É um divisor de águas na nossa vida, a mensagem dessa noite. Quero convidar você a retornar comigo a este salmo que, como eu falei, se tornou a minha confissão de fé nas últimas semanas. E quero convidar você a voltar comigo no Salmo 1. Salmo 1, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler na Almeida Revista e Corrigida, e você me acompanhe na versão que você tiver. Se você está comigo, diga reino. A Bíblia diz assim, igreja do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diga comigo, conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, diga comigo, antes
Antes o quê? Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia. Verso 4 diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ok. Irmãos, como eu disse, esse texto do Salmo 1 se tornou a minha confissão de fé nas últimas semanas, e eu tenho colocado essa confissão na minha boca. Já ensinei a vocês o poder de confessar a palavra. E eu quero novamente lembrar para vocês que Salmo 1 é a fotografia do justo. Diga comigo, o Salmo 1 é a fotografia do justo. Por que a fotografia? Porque a Bíblia diz: assim é o justo. Desta forma. De que forma ele diz? Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem ou não murcham no original, e tudo quanto ele, o justo, fizer, prosperará. Você é essa pessoa. Então aqui é uma imagem, é um quadro, não é simplesmente uma palavra religiosa. Ele não está dizendo que o religioso é uma árvore. A Bíblia diz que o justo é aquele que foi justificado pela fé em Jesus. Deus nos atribuiu sua justiça, e você é essa pessoa que o Senhor pegou o seu pecado, perdoou, apagou a sua culpa, te tornou inocente e declarou: você é justo. Alguém pode dizer aleluia? E hoje à noite, a ênfase aqui é exatamente o verso de número 2, que diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A ênfase da mensagem está aqui: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita o que, igreja? De dia e de noite. Nós somos essas pessoas? Alguém pode dizer aleluia? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, e esse é o primeiro ponto da mensagem, é que nós precisamos, número 1, se queremos viver o que Deus tem para as nossas vidas, a primeira coisa que precisamos fazer é rejeitar a mentalidade do mundo. Diga comigo, rejeitar a mentalidade do mundo. Mais uma vez, rejeitar a mentalidade do mundo. Porque o texto diz que este justo, ele não anda de acordo ou em conformidade com o conselho do ímpio. E a palavra conselho aqui no original em hebraico é a palavra etissá. Etissá também é usado para falar sobre o conselho de Deus. Quando o Pai, o Filho e o Espírito se unem, eles estão em etissá. Etissá é o conselho, é aquilo que eles entram em acordo. Essa palavra etissá que aparece aqui, então etissá na Bíblia ou no contexto hebraico é mais do que você está falando simplesmente com uma pessoa. Você está falando com um concílio, com uma mentalidade, com uma mente comum. Então aqui não está falando de um conselho de um ímpio, está falando do conselho de todos os ímpios. Está claro até aqui? Diga amém. Então diga comigo, está falando do conselho de todos os ímpios. Vocês já entenderam que o ímpio não é simplesmente aquele que não acredita em Deus. O ímpio, a Bíblia diz que o ímpio é aquele que está em piedade. Impiedade é aquele que não se sujeita, que não tem o temor de Deus. Não é que simplesmente não acredita que Deus existe, pode até acreditar que Ele existe, mas não se sujeita a Ele, não se dobra a Ele, não faz a vontade dEle. Então existe um sistema decaído que é chamado de mundo. E esse sistema decaído chamado mundo, ele não obedece a Deus. Pelo contrário, ele vai de encontro à palavra. Ou
caminha contrário à palavra. Então, a primeira coisa que precisamos em nossa vida é rejeitar a mentalidade do mundo. Diga comigo, a mentalidade do mundo. Porque a mentalidade do mundo é contrária à palavra. Vai de contra a palavra. Combate a palavra. Vai na contramão da palavra. Quando você entender até aqui, diga amém. Agora, eu quero que vocês entendam isso aqui. A Bíblia não diz para você evitar simplesmente o ímpio. A Bíblia diz para evitarmos um tipo de pensamento que é o pensamento contrário à palavra de Deus. Pensar como o mundo pensa gera o mesmo resultado do mundo. Diga comigo, pensar como o mundo pensa gera o mesmo resultado do mundo. Eu poderia falar muita coisa aqui, mas não é o tema principal da mensagem. Eu quero mostrar para vocês aqui algo que eu já falei antes, mas eu quero mostrar para vocês aqui um resultado da forma do mundo pensar. Coloca aqui, por favor, Mateus 6, 31, 32. Põe na NVT, por favor. Mateus 6, 31 e 32, NVT. Coloca aqui para mim. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok, preste bem atenção nessa mensagem. Não percam nada. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Ok. Aí o verso 32 diz, aqui é Jesus dizendo, essas coisas ocupam o pensamento do justo. Ocupa o pensamento de quem? Dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Então, escute bem. A Bíblia diz, aqui em Mateus 6, que o pagão, o ímpio, ele tem uma forma de pensar. E esta forma de pensar traz um resultado à sua vida. E dentre muitas coisas que poderíamos dizer, basicamente, existe um resultado na vida das pessoas que pensam desta forma. É o medo, a ansiedade e a preocupação. Diga comigo, medo, ansiedade e preocupação. Ok, as pessoas que pensam como o mundo pensa, elas vão ter como resultado o medo, a ansiedade e a preocupação. Ela vai viver como todos os pagãos vivem. E como os pagãos vivem? Bem, eles vivem se perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Estão o tempo todo preocupados, estão o tempo todo ansiosos, estão com medo, têm a expectativa ruim acerca do futuro. Mas nós não somos os ímpios, nós somos justos pela fé em Jesus. E nós precisamos viver diferente, a nossa vida precisa ser uma vida que não vai ser como o pensamento do mundo, mas a Bíblia diz, nosso pensamento, ele deve vir da palavra de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Ok. E se você acha que eu estou forçando a barra, o texto diz, lá no Salmo 1, que o justo, ele é como uma árvore, e uma árvore, ela possui raízes, uma árvore, ela permanece, mas quando fala do ímpio, a Bíblia diz, ele é como a palha que o vento leva. Então, além do ímpio não ter raízes profundas, ele não permanecer, ele é alguém levado pelo vento, porque o ímpio ele está o tempo todo, e quando eu falo ímpio novamente, eu até vou melhorar um pouco, o sistema de pensamento do mundo vive o tempo todo com pressa, correndo, porque não tem raízes. Eles não permanecem, estão o tempo todo correndo de um lado para o outro, ao sabor do vento. Então, o excesso de pressa é uma característica do pensamento do mundo. Eu vou te dizer mais. Toda pessoa que vive com o pensamento do mundo, uma das características de sua vida é o excesso de pressa. Essa pessoa vai estar correndo o tempo todo. Mas a Bíblia diz que você não é como uma folha ou uma palha movida pelo vento. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Não é você que corre para a água, é a água que corre para você. Se você estiver no lugar certo, plantado no lugar certo, nós precisamos pegar essa palavra e colocá-la em nossa vida. Essa palavra precisa fazer parte da nossa vida como um código. É a fotografia da nossa vida de justo. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo, eu não sou
ou uma folha ao vento, eu sou uma árvore. Ok? Então, o excesso de velocidade ou de correria ou de querer ficar o tempo todo indo de um lado para o outro é característica de uma mentalidade do mundo. É a folha ao vento, é a palha ao vento. Nós não somos essa pessoa. Alguém pode dizer aleluia? Bota aqui de novo para mim, Salmo de número 1, verso 4, NVT. Põe aqui para mim. A Bíblia diz, a nossa fotografia é a árvore, assim é o justo, é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a águas, correntes de água vão para as nossas raízes, e então damos frutos na estação própria, nossas folhas não caem, e tudo que fizermos prosperará. Mas a Bíblia diz, o mesmo não acontece com os perversos, ou os ímpios, não acontece, eles são como palha levada pelo quê? Estão correndo de um lado para o outro, excesso de pressa, é característica de quem tem a mentalidade do mundo, está o tempo todo correndo, acha que a força é o braço, é o que fazemos que dá resultado, e se esquece que o que vai dar resultado na nossa vida é se estivermos no lugar certo, plantados no lugar certo, se criarmos raízes profundas. Alguém pode dizer aleluia? Deixa eu falar algo aqui importante. Vocês estão aprendendo até aqui? Diga amém. Ok. Vocês já viram pessoas que até recebem coisas em sua vida, mas essas coisas não permanecem na vida dela, até chega, mas escorre entre os dedos. Elas não ficam. Coisas chegam e vão, não ficam na vida dessas pessoas. Mas por quê? Porque, irmãos, existe uma coisa em nossa vida que vem antes de tudo aquilo que possuímos. Uma coisa chamada identidade. Diga comigo, identidade. Ou seja, enquanto você não sabe quem você é, você não pode realizar aquilo que Deus quer na sua vida. Porque Deus não traz nas nossas vidas coisas que vão se perder. Então, nós precisamos primeiro curar a nossa identidade, para que Deus possa nos confiar coisas e essas coisas permanecerem. Não foi o que Jesus disse? Eu quero que vocês deem fruto e que o vosso fruto permaneça. Para que o nosso fruto permaneça, nós precisamos saber quem somos. E nesse mesmo texto de João 15, Jesus disse, vocês são árvores. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os meus galhos. Se vocês estiverem enxertados em mim, presos a mim, estiverem comigo, em mim, permanecerem em mim, então vocês darão muitos frutos. Alguém pode dizer aleluia? Novamente, Jesus não diz que nós somos folhas, nós somos árvores. Agora, ouça. Quando Deus cura a nossa identidade, então as coisas param de escapulir por entre os nossos dedos, porque passamos a saber quem nós somos. E eu quero te dizer uma coisa, você é filho e filha de Deus. Você é filho e filha de Deus. E como filho e como uma filha de Deus, você sabe quem você é em Cristo, então você vai começar a pensar não como uma folha movida ao vento, você vai começar a pensar, no bom sentido aqui nessa metáfora, vai começar a pensar como árvore. Então você não vai querer nada em sua vida que primeiro não venha pela palavra de Deus. Amém? Ok. Então diga assim comigo, rejeitar toda a mentalidade do mundo. Ok, então se você está vivendo com medo, ansioso e preocupado, você está tendo resultado do mundo. Está tendo resultado do mundo por quê? Porque você está com a mentalidade como uma folha, está correndo, está com pressa, não está criando raízes, não está ficando profundo, e essa mentalidade do mundo vai gerar os resultados do mundo, vai viver como uma folha movida ao vento, não cria raízes, não se aprofunda. Então, essa pessoa que tem os resultados como do mundo, é alguém que precisa ser curado em sua identidade, descobrir que ela é um filho e uma filha de Deus e parar de ficar correndo, porque não é o que Deus tem para a sua vida. As pessoas dizem assim, pastor, mas eu preciso correr atrás. Irmão, se você está correndo atrás, você já está correndo errado. Porque você já está correndo atrás. Então, a Bíblia nos ensina que são os pagãos que correm. Engraçado que esse texto, se eu não me engano, na Bíblia Viva, a tradução é essa, são os pagãos que correm atrás dessas coisas.
usa essa expressão. Então, nós somos filhos de Deus e nosso Pai sabe tudo que precisamos antecipadamente. O nosso Pai sabe tudo que precisamos antecipadamente. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Então diga assim comigo. Eu rejeito a mentalidade do mundo, que está onde está aqui nessa versão aqui do texto, diz o conselho do ímpio. Lembre-se, a palavra conselho é etzá, que é um concílio, é uma mente, é uma mentalidade, uma forma de pensar. Então não está falando de um ímpio. A Bíblia não está dizendo que eu estou fugindo do ímpio, eu estou fugindo do conselho dele, daquilo que é o discurso dele, daquilo que é a mentalidade dele. Quando vocês entenderam até aqui, diga aleluia. Ok, segundo ponto. Segunda coisa importante aqui no texto. Segundo ponto do nosso aprendizado. Ok, vocês estão me acompanhando? Diga amém. A Bíblia diz assim, voltando lá para o verso 2, diz... Ok, se eu não vou ouvir o conselho dos ímpios, o etzá dos ímpios, a mentalidade dos ímpios, a mentalidade deste mundo, o que é que eu vou fazer? O verso 2 diz, antes. Então, ao invés de eu ouvir o conselho do mundo, a Bíblia diz, antes tem seu prazer na lei do Senhor. Diga comigo, tem seu prazer? Diga comigo, tem seu prazer na lei do Senhor. Mais uma vez, tem seu prazer na lei do Senhor. Mais uma vez, tem seu prazer na lei do Senhor. Então, ao invés de eu ouvir o conselho dos ímpios, eu vou ouvir a lei do Senhor. Então, o segundo ponto é troque a sua fonte. Qual é o segundo? Então, o primeiro é rejeite a mentalidade do ímpio, a mentalidade do mundo. O segundo ponto é troque a sua fonte. Troque a sua fonte. Nós precisamos trocar a nossa fonte? Ok, vamos voltar para o texto. A Bíblia diz que o ímpio é como palha, ele não tem raízes, ele não se aprofunda, ele não permanece, ele está o tempo todo correndo e sendo levado de um lado para o outro, ele não tem firmeza, ele está o tempo todo seguindo e vivendo ao sabor do vento. Então, ele vai viver uma vida em que nada de fato pode ser erguido ou construído ali, porque não tem raízes profundas, mas não é o nosso caso. A Bíblia diz que nós temos raízes porque somos árvores. Agora, vamos lá. Uma árvore, ela não cresce à toa. Diga comigo, uma árvore não cresce à toa. Para uma árvore crescer, ela precisa de uma fonte constante de água e ela precisa de nutrientes profundos. Diga comigo, uma fonte constante de água e nutrientes profundos. Se você der isso para a árvore, ela vai crescer, ela não pode crescer sozinha, ela precisa disso. Por isso o texto diz que a árvore é plantada no lugar certo, próximo a uma fonte, no original uma corrente de água, e a corrente de água é constante, e ela está ali alimentando a árvore e levando nutriente profundo às suas raízes. Assim é a nossa vida, nós não estamos crescendo por sorte, nós não estamos crescendo por capricho do destino, estamos crescendo porque estamos escolhendo a nossa fonte, e a nossa fonte é Deus e a sua palavra. É o que o texto diz. A árvore vai crescer porque ela foi plantada junto a ribeiros de água. Que ribeiro de água é esse? Ele diz, antes medita na lei do Senhor. A lei do Senhor é a nossa fonte. A lei do Senhor é a nossa fonte? Alguém pode dizer glória a Deus? Agora, o detalhe do texto é que a Bíblia diz que a pessoa que tem a lei do Senhor como a sua fonte, ela é essa corrente de água. Lembre-se, a árvore não cresce se não houver água, se não houver nutrientes profundos para que as raízes possam absorver esses nutrientes e a árvore crescer. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa, mas escute, a Bíblia diz no mesmo texto que esta pessoa, ela tem prazer na lei do Senhor. Ela tem o quê? Eu quero ouvir você. Ela tem o quê?
Ok. Essa palavra prazer aqui no original traz mais duas ideias. A primeira delas é que a pessoa que tem prazer, ela tem um anseio ou um desejo. É como a Bíblia diz: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem desejo, tem anseio, tem sede de ti, ó Deus. Então, eu não vou buscar uma coisa que eu não tenho desejo. Faz sentido ou não? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que você já ouviu isso aqui, mas tem coisas que a gente ouve várias vezes. Essa semana mesmo, umas 2 semanas atrás, eu ouvi uma coisa completamente óbvia, mas foi tão óbvia aquilo que eu ouvi que virou uma chave dentro da minha vida. Eu estava ouvindo a palestra de um médico e ele estava dizendo assim: a maioria dos meus pacientes estariam curados se eles seguissem as minhas recomendações com relação à alimentação deles. Eles estariam curados. Em pouco tempo, bastava eles seguirem as minhas recomendações do que eles deveriam comer ao longo da sua semana, sua vida diária. Mas ele disse, mas sabe qual é o problema? Eles não querem abrir mão. Aí eu parei para pensar e eu disse, meu Deus, é tão óbvio que o médico está dizendo, mas isso é uma verdade grandiosa. Nós não recebemos certas coisas em nossa vida, não é porque a cura não existe, é porque nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que está nos adoecendo. Por isso o texto começa que você precisa rejeitar primeiro o conselho do ímpio, a mentalidade do mundo, e depois trocar sua fonte. Porque quando você abre mão de uma fonte, você precisa ter o quê? Uma outra. Está claro isso ou não? Se você não vai ouvir o conselho do ímpio, você vai ter que ouvir alguém. Se você não vai ouvir o conselho do ímpio, você vai ter que ouvir alguém. E você vai ouvir Deus e a sua palavra. Mas a Bíblia diz, você tem que ter prazer, tem que ter o quê? E a palavra prazer aqui traz a ideia de anseio, desejo. Você não vai buscar algo que você não deseja. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se alguma vez você já foi no médico e recebeu do médico uma má notícia. Eu lembro de uma amiga que foi ao médico e o médico, só de olhar no rosto dela, disse, você está perto de infartar. Se você não mudar a sua dieta, você vai morrer daqui a pouco tempo. Só olhando para ela. E ela precisou fazer mudanças em sua vida para não morrer. E aí, aquilo me trouxe uma coisa que eu aprendi na minha vida. As pessoas, elas vão mudar. Ou vão mudar pela dor, ou vão mudar pelo prazer. Mas você vai mudar em algum momento. Ou pela dor ou pelo prazer, você escolhe. Ou você vai mudar porque você quer ter saúde, ou você vai mudar porque ficou doente. Mas uma hora você vai mudar. Pode ter certeza. Uma hora você vai mudar. O texto está dizendo aqui que Deus não quer que você o busque por causa da dor, que você o busque por causa do prazer. Que você tenha alegria nisso. Que você tenha alegria nisso. Ok, deixa eu te mostrar um texto. Esse texto também me acompanha muito. Vocês estão recebendo essa palavra? Diga amém. Vocês estão percebendo que a mensagem de hoje, ela é disruptiva? Ela não é uma mensagem para você ficar no caderno. Ela é uma mensagem para você começar a praticar agora, nesse exato momento da sua vida. Nem esperar sair daqui do culto hoje. Você vai ter que começar a praticar agora.
Porque você precisa mudar. Isso, só tem uma pessoa que acha que precisa mudar. Você precisa mudar. Mas aí você vai escolher, vai mudar pela dor ou pelo prazer? A Bíblia diz, vai comigo lá, Salmo de número 37, verso 4, na Bíblia Viva. Põe aqui para mim, por favor. Salmo de número 37, verso 4, Bíblia Viva. Ok. Eu amo esse texto. O texto diz assim, busque no Senhor a sua alegria. Aonde está o meu prazer? Aonde está o meu prazer? E Ele lhe dará os desejos do seu coração. Quando Deus se torna o meu desejo, então os outros desejos que vêm abaixo de Deus, Ele vai realizar. Porque Ele se tornou o desejo máximo da minha vida. Agora, quando eu inverto isso, quando eu busco os meus desejos, sigo a minha vontade, eu estou andando igual ao mundo, eu estou correndo atrás. Quando eu começo a buscar primeiro as coisas, as minhas coisas, e esqueço as coisas de Deus, eu estou invertendo a ordem. Eu não sou uma folha ao vento, eu sou uma árvore. Eu estou plantado junto a ribeiros de água. A minha fonte é Deus. O meu prazer é Deus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Uma outra ideia na palavra original para prazer. Então, prazer, a ideia aqui, prazer, desejo ou estar ansioso por algo, né? Ter o desejo por algo. E a outra palavra aqui é interesse. É o quê? Você já parou para pensar que quando você diz assim, não tenho tempo para as coisas de Deus, engraçado, você tem tempo para as coisas do seu interesse. Você encontra tempo para as coisas do seu interesse. Se Deus for o seu interesse, você vai achar tempo para Deus. E aí, se você acha que eu viajo nas coisas, volte aqui para mim, por gentileza, para o Salmo 1, verso 2. Salmo 1, verso 2. Põe aqui. Salmo 1. Ok. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Daqui a pouco eu chego lá. Mas repare, porque era do interesse dele, ele encontrou tempo. Ele teve tempo para meditar de dia. Quando é do seu interesse, você encontra tempo. Nunca diga eu não tenho tempo. O que você está dizendo é que aquilo não é do seu interesse. Porque quando é do seu interesse, você vai achar o quê? Tempo. Se a lei de Deus, a palavra de Deus, a palavra do Senhor for do seu interesse, você vai achar o quê? Você vai achar o quê? Porque ele é seu desejo, irmãos. Você já se pegou fazendo algo que você ama, você não vê nem o tempo passar. Você já se pegou fazendo algo que você ama, você não vê o tempo passar. Ontem eu estava assistindo uma palestra, e o palestrante disse assim, encontre algo que você ama e você vai trabalhar 16 horas por dia. Eu parei para fazer as contas. Eu disse, o senhor restou tempo para dormir, as 8 horas de sono. O resto do tempo você está trabalhando. Mas, aí eu me lembrei de um outro cara, na hora que ele falou isso eu me lembrei de outro cara, eu me lembrei de um camarada, que perguntaram a ele assim, quantas horas você trabalha por dia? Aí ele disse assim, mas eu não trabalho. Ele, como não você não trabalha? Você é um homem bem sucedido? Como você conseguiu ser bem sucedido sem trabalhar? Aí ele fez, não, é porque eu tenho uma ideia diferente na minha cabeça do que é trabalho. Aí ele disse, e o que é que você pensa sobre trabalho? Ele disse, hoje eu tenho 2 empresas. Uma empresa que constrói aviões e uma outra que conserta aviões. Aí ele disse, então isso não é seu trabalho? Ele disse, não. Porque quando eu volto atrás, eu me lembro da minha vida garota, eu criança, a última coisa que eu me lembro, a vida toda criança, era eu com os meus aviões de plástico, brincando. Eu só cresci, eu continuo brincando de aviões. Ele não via aquilo como trabalho. Era o amor da vida dele, era a paixão da vida dele. Quando você ama aquilo que você faz, você não sente que você está trabalhando. Você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Você nasceu para fazer aquilo, esse é seu propósito, é a sua paixão. Então, quando nós entendemos que o nosso desejo, a nossa paixão é Deus, então você não sente nem a hora passar quando você está com Ele. E você não mede preços para estar com Deus. Alguém pode dizer aleluia? Alguém vai dizer glória a Deus? Agora, o que os crentes moderninhos fazem? Os crentes moderninhos querem vir para a igreja,
Na verdade, os crentes moderninhos hoje, alguns não querem nem mais vir para a igreja, né? Que acham que a igreja ficou para trás, né? Nós somos os crentes online agora. Os crentes online. Ok. Engraçado, nós queremos ser online, mas queremos as bênçãos offline. Deus também deve nos dar bênçãos online também. Engraçado que nós não queremos pagar preço nenhum. Me mostre algo na sua vida que vai mudar de verdade sem você pagar um preço. Você quer ter o corpo dos seus sonhos? Você vai ter que pagar o preço. Você quer ter a saúde dos seus sonhos? Você vai ter que pagar o preço. Você quer ter uma mente ou o conhecimento acadêmico que você deseja? Você vai ter que pagar o preço. O que você quiser na vida, você vai ter que pagar o preço. Como diz um dos maiores treinadores de líderes do mundo, John Maxwell, você vai ter que pagar o preço. Ou no começo ou no fim. Mas sempre terá um preço a ser pago. Sempre. Agora a questão toda é, nós não queremos pagar preço nenhum. Eu quero dizer que o que Deus tem para nos dar, nós vamos precisar entrar naquilo que Ele chama a lei e os princípios dEle. Deus não vai prosperar qualquer pessoa. O texto diz, Ele prosperará em tudo que fizer, mas a Bíblia não diz que Ele vai prosperar todos. Ele vai prosperar aqueles que vão seguir os princípios. Vai seguir a lei de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Ah, meu Deus. Então diga assim comigo. Faça de Deus a fonte da sua alegria. Ok, então quando alguém acha algo do seu interesse, ela sempre vai encontrar o quê? Tempo. E esse é o terceiro e último ponto. Deus está falando com você, diga amém. Ok. O terceiro ponto. Dedique-se diariamente. Foi o preço que eu te falei. Dedique-se diariamente. Então o primeiro ponto é rejeite a mentalidade do mundo. Segundo ponto, qual é? Troque a sua o quê? Sua fonte. Terceiro, dedique-se diariamente. O texto diz, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor, nesta lei, que é a nova fonte de prazer, de alegria, fonte do interesse, nesta lei ele medita de dia. Ok, meditar de dia e de noite traz duas ideias. A primeira ideia é de uma coisa que é constante. É o quê? Constante. Meditar de dia e de noite fala de uma coisa que, em primeiro lugar, é constante. Diga comigo, constante. Não é ocasional. A Bíblia diz, de dia e de noite é algo constante. O dia todo, todos os dias. Diga comigo, o dia todo, todos os dias. Então, diga comigo, não é mágica. Diga comigo, não é mágica. É princípio. O que é que os crentes querem? Mágica. Os crentes estão atrás de mágica. Os crentes não querem fazer nada e querem ter resultados. Só que Deus não trabalha com mágica. Deus trabalha com princípios. E a Bíblia diz que aquele que faz de Deus a sua fonte, medita nesta fonte de dia e de noite. Ou seja, constante. O dia todo, todos os dias. Diga comigo, o dia todo, todos os dias. Ok. Vocês estão recebendo aqui essa palavra? Diga amém. Ok. Diga comigo, o reino de Deus é uma nação espiritual que tem suas próprias leis. Ok. A Bíblia não diz que Jesus veio trazer uma religião. Ele não disse, arrependei-vos que é chegado a nova religião. Ele diz, arrependei-vos que é chegado o quê? O reino dos céus. Um reino é uma nação. O reino é um país. O reino de Deus é uma nação, um país, só que espiritual. Que tem um rei no seu reino. Um trono. Alguém pode dizer aleluia? E nenhum reino tem sua cultura, tem suas leis. Quando eu sigo as leis de Deus e os princípios de Deus, então eu não preciso esperar por mágica. Eu vou esperar que aconteça, porque eu estou cumprindo o que Deus me mandou cumprir. Quantos podem dizer aleluia? Então vamos lá. Quantos aqui querem milagres? Levante sua mão, quero ouvir você. Deixa Deus ver você. Quantos aqui querem milagres? Só isso? Tem pouca gente. Quantos querem milagres? Ok, então tá bom. Daqui a pouco eu vou responder sobre milagres, daqui a pouco. Você que levantou a mão e disse que quer milagre. Vamos lá. Claro, você já pensou que já recebeu já agora. Assim é. Ok, os crentes,
Os crentes já querem os milagres rapidamente. Ok. Diga assim comigo, a árvore tem raízes. Diga comigo, a árvore tem raízes. Ok. Onde estão as raízes desta árvore que somos nós, o justo? Bem, as nossas raízes estão na profundidade da palavra. Nós estamos enraizados na palavra. Amém? Porque se nós estamos meditando nela, onde estamos pondo as raízes? Porque nós queremos a água que vem dela, sim ou não? A corrente de água, os nutrientes que vem dela. Então, onde eu estou pondo minhas raízes? Onde eu quero me alimentar? Da palavra. Ok. Então, a palavra se torna a minha fonte, ela é a corrente de água, ela é a fonte do meu nutriente que me faz crescer. Então, eu estou pondo as minhas raízes na palavra. Percebam que você e eu, que somos esta árvore, a Bíblia diz, é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação certa. Você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Isso não é mágica, você vai dar fruto. Ah, irmãos, a árvore da fruta é mágica? A árvore da fruta é mágica? É mágica? Aí eu vou mais um passo, crente, nós gospel. Dar fruto é milagre? Também não. Então já começou a perceber que nós vamos envergar para o nosso lado. Dar fruto não é milagre. Ninguém pode dizer, oh, que milagre! Meu cajueiro deu caju. O milagre é se seu cajueiro desse coco, aí era um milagre. Seu cajueiro dá caju não é milagre, irmão. Sim ou não? Vocês vão perceber que vai envergar para o nosso lado. Está percebendo ou não? Eu estou perguntando a você, você quer milagre? Eu quero. Só que fruto não é nem mágica, nem é milagre. Vamos lá. Por que não é mágica? Porque o reino de Deus não funciona com mágica. O reino de Deus funciona com suas leis, com seus princípios. Está claro isso ou não? Qual é o princípio que eu estou vendo aqui em operação? É o princípio de eu ativar algo no reino espiritual, em que eu planto, eu espero e eu colho. Eu não preciso de mágica, porque se eu ativei no mundo espiritual e eu plantei, esperei, qual é a consequência natural de eu ter plantado e esperado? Eu vou o quê? Colher não é mágica. E colher também não é milagre. É resultado de um plantio. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Então diga assim comigo. Diga comigo. Plantar, esperar e colher é um sistema. Deus não quer que você viva de milagres ocasionais. Deus quer que você entre no sistema dele e que você tenha a abundância dele todo o tempo. Que você entre no sistema dele, que você cumpra as leis dele e que você entre no sistema de suprimento constante dele. Ele quer te suprir constantemente, não de vez em quando. Vocês estão entendendo isso ou não? Deus quer te suprir de forma constante, mas você precisa ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Alguém pode dizer aleluia? Suas raízes estão aonde comigo? Na palavra. Aonde estão suas raízes? Na palavra. Ok. Então você precisa meditar aonde? Você precisa fazer o quê? Meditar aonde? Meditar na palavra, na lei do Senhor. Deixa eu dar uma aqui. Olha como as coisas se conectam, irmãos. Obviamente, como todos vocês sabem, Deus não só estabeleceu a sua palavra, Deus estabeleceu o cosmos, o universo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Irmãos, o universo prega sobre Deus. Quando você começa a estudar o universo, você não fica incrédulo, você fica mais crente. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Quando você vai para um judeu e pergunta ao judeu o que é meditar, ele vai te dizer que meditar não é ler. Você faz isso. Nós lemos a Bíblia.
Nós lemos a Bíblia, só isso. E na maioria das vezes, lemos ela mentalmente. Simplesmente. A palavra meditar em hebraico, a palavra agar em hebraico, significa sussurrar, ler em voz baixa, acompanhando a respiração. Se você conversa com um judeu, ele vai te dizer que meditar na palavra é como alguém que está procurando um tesouro escondido. Você não vai sair dali até encontrá-lo. Está claro isso ou não? Você não vai passar ali com pressa. E esse é nosso problema. Nós fomos treinados, principalmente com rede social, somos treinados na arte da distração. Você já percebeu que quando você começa a assistir um vídeo e o vídeo é longo demais, você passa para o próximo, você não tem nem mais paciência de ver um vídeo quando é longo demais? Isso é o seu cérebro apodrecendo. E isso não foi um termo que eu criei. Existe esse termo hoje. O termo, o cérebro podre. As pessoas perderam foco, elas não conseguem se concentrar. Então os vídeos têm que ser muito rápido para você passar para o próximo. E as pessoas que conseguem captar a sua atenção em poucos segundos, essas são bem-sucedidas nas redes sociais. Porque você não tem mais paciência de ouvir nada muito longo. O seu cérebro está apodrecido. Você não consegue se concentrar mais. Nós somos distraídos o tempo todo. Só que a meditação é o oposto. A meditação é concentração. Está claro até aqui, sim ou não? Está claro isso aqui, sim ou não? Ok. Volte para o começo da mensagem. E vocês vão lembrar que eu disse que a mentalidade do mundo é uma mentalidade de palha, de folha. Não é uma mentalidade de árvore. O mundo está o tempo todo correndo, sendo levado ao sabor do vento. E eu disse para vocês que se você tiver a mentalidade do mundo, você terá o resultado do mundo. Jesus disse que um dos resultados do mundo é viver preocupado com o dia de amanhã. Preocupado, ansioso e com medo. Está claro isso ou não? Sim ou não? Ok. Você sabia que quando você está com medo, preocupado e ansioso, seus músculos contraem? E isso é algo que é a sua mente que comanda seu corpo. Não é seu corpo que quer ficar rígido. É sua mente que dá esta ordem para ele. Eu estou com medo, preocupado e ansioso. Seu corpo deve reagir de acordo com o seu estado mental. Então seu corpo enrijece. Já viu pessoas que vão receber massagem e dizem, você está cheio de nós aqui. Esses nós musculares, na verdade, nada mais é do que tensão. A tensão muscular, que não foi causada por um exercício físico, é uma tensão muscular que foi causada pelo tipo de pensamento que você tem. Está claro isso, sim ou não? Sim ou não? Ok. Vocês estão recebendo isso? Ok. É comprovado que um dos melhores exercícios para você relaxar é exatamente o que os judeus dizem que é meditação. É a respiração. É o quê? A respiração. E por que a respiração é tão importante? Rapidamente. Primeiro, que não existe uma atividade que gaste mais energia do que você pensar. Quando você está concentrado, meditando em algo, tentando achar o tesouro que está ali escondido, aqui em cima está trabalhando a 1 milhão por hora. Está claro isso ou não? Está gastando energia. E a melhor forma de você repor essa energia é você respirar profundamente. Já viu você levantar e ficar tonto? E aí você diz assim, eu levantei rápido demais. Sim ou não? O oxigênio baixou muito rápido e você ficou tonto. Seu cérebro, para trabalhar bem, ele precisa estar bem oxigenado. Sim ou não? Então, quando você respira, você está energizando o seu cérebro para trabalhar melhor. Está claro isso ou não? Só que ao mesmo tempo, quando você faz isso, você relaxa. Toda a tensão vai embora. As pessoas acham que conseguem ficar com a mente vazia. Ah, não, para você meditar, fique com a mente vazia. Não, não, para você meditar, você não precisa de mente vazia. Você precisa só de uma mente relaxada.
Enquanto você está angustiado, ansioso, com medo, sua mente está a 1.000.000 por hora. Augusto Cury chama isso de a síndrome do pensamento acelerado. Sua mente é 1.000.000 por hora. Você vai deitar na cama, seu corpo deita, mas sua mente não. Ela está o tempo todo acelerada. Você acorda no outro dia quebrado. Está quebrado por quê? Seu corpo deitou, sua mente não acompanhou. Você não dormiu. Você não descansou. Meditar faz isso. Meditar faz com que você descanse. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Pastor, o senhor está misturando as coisas. Não. O povo judeu está na terra há muito mais tempo que a gente. Isso é uma sabedoria milenar e que está na palavra. Meditar. Diga comigo, meditar. Diga comigo, meditar. Diga comigo, meditar é atenção plena. Diga comigo, eu estou ali com minha mente e com meu corpo. Quando você está meditando, você está ali, de verdade. Sua mente e seu corpo estão ali. Isso é meditação. Se só seu corpo está ali, sua mente está viajando, você não está meditando coisa nenhuma, você precisa treinar. Pois eu digo a vocês, não comecem logo do início querendo ficar 2 horas, 3 horas. Não. Se você não conseguiu fazer isso há tempos atrás, comece pouco. É melhor você ficar 15 minutos concentrado do que tentar meia hora e viajar todos esses 30 minutos. Depois você vai aumentando. Está claro isso até aqui? Diga amém. Então diga isso comigo. Meditar dia e noite. Diga comigo, é constante. Vocês estão recebendo essa palavra? Diga amém. E aqui eu vou fechar e vou abrir porta para uma próxima mensagem. Quantos aqui querem milagres? O povo começou a ficar com medo. Eu acabei de pregar que o medo é resultado de quem tem mente de palha, viu? Você tem a mente de árvore. Quantos aqui querem milagres? Ok, não tem nada de errado querer milagres. Só que eu vou te mostrar aqui algo que vai virar uma chave na sua vida. Vocês estão recebendo essa palavra? Diga amém. Lembra que eu disse para vocês que fruto não é mágica, nem é milagre. E a Bíblia garante que você vai ter fruto. Você vai ter fruto. A Bíblia diz, na estação própria você vai dar seu fruto. Ok. Olhem para mim em nome de Jesus. Olhem aqui para mim. O que eu vou falar. Está aqui no Salmo 1, eu não estou inventando. A prosperidade é um fruto. Então aplique. Se a prosperidade é um fruto, ela não é mágica e ela também não é um milagre. A prosperidade é um fruto. A Bíblia diz que se você for uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, você dará o seu fruto. E a Bíblia diz, tudo o que ele fizer, prosperará. Então, a prosperidade é um fruto. Então, ela não é mágica, nem ela é milagre. Ah, pastor, o senhor perguntou o que é milagre, agora é vergonha de vez. Irmãos, prosperidade é fruto. Ela faz parte do sistema do reino. Deus quer fazer isso na sua vida. Ok? É um sistema onde você ativa, planta, espera e colhe. Se você ativar o princípio, então você vai plantar e vai colher em nome de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Pastor, como é que eu ativo então esse bendito desse sistema? Ok, põe aqui para mim. Romanos 12:2, nova tradução na linguagem de hoje. Aqui eu fecho. Aqui. Esse aqui é o milagre que você precisa. A partir, como eu falei, você não espere acabar o culto, já começa a manifestar isso aqui hoje. Aqui, ó. Esse é o milagre que você precisa. Na verdade é o único. O único milagre que você precisa é esse aqui. Ok? Bem-aventurado é você que não vive ouvindo o conselho dos ímpios. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Combina assim ou não? Combina assim ou não? É a mesma ideia assim ou não? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Diga comigo, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Aí a Bíblia diz, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de quê? Ok, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Alguém pode dizer aleluia? Ok, vamos lá então. Qual o milagre que você precisa bem? A palavra aqui, transformar, é a palavra metamorfo. De onde vem a palavra metamorfose? Quando você pega uma largata e ela entra no casulo,
Ela vai de largata a uma borboleta. Ela se torna uma outra criatura completamente diferente do que ela era. Isso é metamorfose, é metamorfo, é você se transformar numa coisa que você não era antes. O milagre está aqui. Isso é um milagre. Você ser uma coisa que você não era antes. Alguém pode dizer aleluia? Só que a Bíblia diz que para essa transformação ocorrer, você precisa de uma mudança de quê? Ok, a palavra ali, nous, em grego, não é cérebro. Nous também não é espírito. Nous em grego é mente. É o quê? E nós, os crentes, não gostamos de trabalhar com a mente. Nós achamos que tudo é no espírito. Não. O espírito é onde tudo começa, mas você tem uma antena e essa antena é sua mente. Deus trabalha com ela para mudar você, para mudar a mim. Você quer um milagre hoje? Ok. Por onde você vai trabalhar? Diga comigo, por uma mudança de mentalidade. Se eu mudo a minha mente, diga comigo, se eu mudo a minha mente, eu mudo toda a minha vida. Então, meu irmão, você só precisa de um milagre. Pare de ficar correndo atrás de milagres. Você só precisa de um. A mudança da sua mente. Se sua mente muda, tudo muda. Você só precisa de um milagre. A Bíblia diz, transformai-vos, metamorfo. Você se transforma em uma coisa que você não era antes. Mas é a partir de uma mudança da sua o quê? Mente. A Bíblia diz, não tem a mentalidade do mundo, tem a mentalidade do reino. Você tem que ter a mentalidade de quê? A mentalidade de quê? Do reino. Sua mente tem que ser a mente do reino, a mentalidade do reino. Irmãos, para fechar aqui, é porque eu disse para vocês que aqui é só uma abertura para as coisas que ainda vão vir. Deus está falando com você? Diga amém. Essa palavra aqui, conhecer a vontade de Deus, essa palavra aqui não é perfeita. A ideia aqui no original não é conhecer, é experimentar, é testar, é provar. Então, na hora em que eu sou transformado e me torno uma pessoa que não existia antes, porque a minha mente mudou, está claro isso ou não? Eu não vou saber a vontade de Deus, como eu achava que era. Eu vou experimentar. Alguém está ouvindo isso ou não? Há uma diferença, dê uma ilustração, há uma diferença entre você saber o que é um Yakult e você tomar um. Está claro isso ou não? Há uma diferença muito grande. A Bíblia está dizendo que você e eu vamos experimentar a vontade de Deus. E ela é boa, perfeita e agradável. Você vai experimentar. E é vontade de Deus que você seja próspero. E eu não estou falando de dinheiro. Eu não toquei em dinheiro hora nenhuma aqui. Na verdade, desde o domingo eu falei de prosperidade e não citei dinheiro hora nenhuma. Prosperidade não começa com dinheiro. Não falei de dinheiro hora nenhuma. Hora nenhuma. Eu falei que prosperidade no domingo, tselá, prosperidade em hebraico, tselá, significa avançar. Progredir. Nós somos essas pessoas. Nós vamos progredir em nosso propósito. Nós vamos avançar em nosso propósito. Alguém pode dizer aleluia? Então comigo, prosperidade não é mágica, não é milagre, é um fruto. Você quer um milagre? Quero. Qual é o seu milagre? Diga comigo. Mudar a mentalidade. Sair da mentalidade do mundo para a mentalidade do reino. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Quantos aprenderam algo aqui? Ok, você vai gastar tempo então com o quê? Correndo atrás dos milagres? Não. Vai meditar na palavra. Passar tempo com a palavra. E deixar que essa palavra renove sua forma de pensar. O milagre, não é que Deus não faz... Irmãos, não fique achando que eu virei incrédulo, não. Porque eu estou pregando isso. Pelo contrário, essa mensagem está libertando você. Sabe quem mais pedia milagres para Deus, para Jesus? Eram os incrédulos. Porque os incrédulos querem um sinal para crer. Você não precisa de sinal para crer. Você já tem a palavra. Alguém pode dizer aleluia? Ok, mais para frente eu ensino a vocês mais profundamente o que é milagre. Mas uma das coisas que eu posso dizer é que uma das palavras para milagre no Antigo Testamento é a mesma palavra para bandeira. Só para vocês terem uma ideia. Ou seja, um milagre é uma coisa que vem apenas como um sinal. Você não tem que viver de milagres. Você tem que viver do reino. Alguém pode dizer aleluia? Ah, Jesus, quantos aprenderam algo aqui? Quantos foram libertos hoje aqui? Amém. Que a gente fica pensando que libertação é Deus tirar os demônios em coisa. Não. A maioria de nós não tem demônio, não, irmão.
Glória a Deus por isso, né? Que a gente não tem cão. Glória a Deus, obrigado, Jesus, por a gente não ter cão na nossa vida. A maior libertação que a gente pode receber é sermos libertos da mentira e da ignorância. Jesus não disse que o seu pior inimigo era o diabo. Jesus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Seu pior inimigo é a ignorância. E hoje nós estamos sendo libertos da ignorância e da mentira. Alguém pode dizer aleluia? Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Feche os olhos onde você está. Aliás, vamos fazer diferente? Quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu vou pedir a Deus que comece esse processo na sua vida de renovação da sua mente. Sua renovação. Vem aqui na frente. Vem cá. Vem aqui. Vamos orar aqui. Todos aqui juntos. Vem todos aqui. Vamos orar aqui na frente. Vem cá. Ai, não sei porque que o povo não veio para culto de quarta-feira. O culto é o melhor culto. É o culto de quarta-feira. É o culto dos diferenciados. Os que gostam de pagar preço. Querido Jesus, obrigado pelos teus filhos que saíram de casa e vieram à igreja, estão aqui hoje. E a minha oração é simples, mas é poderosa. O Senhor comece um processo maravilhoso na vida dos teus filhos e filhas hoje aqui. Que a partir desta palavra, eles experimentem o melhor milagre que eles podem. A transformação de suas vidas por meio da renovação da mente. Meu Deus, nesta hora, eu oro para que no nome de Jesus e pelo poder do Espírito, essas mentes comecem a sofrer um processo maravilhoso de renovação. Que essas mentes agora sejam trocadas por uma mente nova, como a Bíblia diz. Quem conheceu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. É o que diz no livro de Coríntios. Eles estão agora, meu Deus, sendo renovados. Eles têm a mente de Cristo, uma mente poderosa, uma mente que pensa espiritualmente, uma mente que tem prazer, que ama meditar na lei de Deus, que ama meditar na palavra. O Senhor vai trazer sobre eles agora a mentalidade do reino. Arranca da vida deles toda a mentalidade do mundo. Eles não viverão mais com medo, preocupados, ansiosos. Eles vão viver confiando de que estão ativando a mentalidade do reino. Vão plantar, aguardar e vão colher. A colheita é certa. A colheita é certa. Eles não precisam se preocupar. Eles não estão trabalhando com mágica, estão trabalhando com princípios, estão trabalhando com a lei que não muda, que funciona 100% das vezes. Está funcionando com a lei da fé, está funcionando a lei da fé, a lei do teu reino, a lei do plantar e colher. Essas leis funcionam a todo tempo. Só basta cumprir. Hoje o Senhor está estabelecendo uma vida nova. Nenhum dos teus filhos vai encerrar este ano do mesmo jeito que começou. A vida será completamente nova para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda forte ao Senhor. Aleluia. Bora aplaudir Jesus. Amém. Creia nisso. Seu final de ano, o seu ano não termina do mesmo jeito que começou. Só segue o que você aprendeu hoje aqui. Pega essa palavra e escuta ela de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Irmãos, eu faço isso, eu não estou dizendo a vocês algo que eu não faço. Tem mensagem que já me acompanha há 5 anos. Então a mensagem mesmo que eu estou ouvindo toda semana, e eu ouço essa mensagem de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e fico ouvindo. Para quê? Para saturar minha mente. Irmãos, pense o que é a sua mente sendo saturada da palavra, o que vai acontecer de repente. Irmãos, isso é até fisiológico. Irmãos, quando você começa a criar um novo hábito, novas sinapses são construídas, um novo caminho neural construído. Você até tenta ser a outra coisa e não consegue, porque agora você vai seguir o novo caminho neural. Imagine se você faz isso com a Bíblia. Você começa a estudar a palavra, a ler a palavra, a meditar na palavra. De repente um novo caminho neural construído. Você até tenta pensar do jeito que você pensava antes e não consegue mais, porque você vai seguir um caminho novo que foi criado na sua cabeça. Alguém pode dizer aleluia? Sabe de uma coisa? Eu, se eu fosse você, não perderia mais nenhum culto. Porque Deus vai construir algo dentro de nós. E já começou hoje aqui. Amém? E Ele não está nem se importando com quantos vieram, quantos deixaram de vir. Ele está derramando sobre os que estão aqui.
Alguém pode dizer aleluia? Vamos voltar para os lugares em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, para encerrar este culto, vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Vamos plantar sementes no altar de Deus. Toda a igreja vem aqui no altar e vamos plantar a semente enquanto adoramos ao Senhor. Toda a igreja. Toda a igreja plantando sementes no altar do Senhor. Toda a igreja. Para sempre. Vamos todos ficar de pé e agradecer a Deus pelas ofertas que foram plantadas. Você está recebendo pela transmissão, você também pode plantar a sua oferta através desse QR Code que apareceu na sua tela. Faça a sua oferta, plante sua semente, seja generoso na casa de Deus. Olha a riqueza que você recebeu hoje aqui. Querido Jesus, agradecemos pelas sementes plantadas no solo fértil do Teu reino. Obrigado por cada semente. Declaramos paz e prosperidade. Declaramos que a Tua prosperidade faz parte do reino que fazemos hoje. Ativamos hoje. Ativamos Teu reino. Tua palavra diz que o reino não estará ali ou acolá. O Teu reino está dentro de nós. Hoje ativamos o reino de Deus. E a prosperidade é fruto deste reino, é resultado deste reino. Obrigado, porque hoje o Senhor prospera a obra das nossas mãos. Te agradecemos, o Senhor está suprindo cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, falando com todos que estão aqui, que estão recebendo a transmissão, você tem uma oportunidade de ser mais uma vez ensinado, ministrado. Nós vamos ter o nosso seminário da intercessão, onde vamos orar, fazer batalha espiritual, onde vamos clamar a Deus, vamos ter aprendizado e vamos ter também uma rica oportunidade. Nesse seminário que vamos fazer da intercessão, nós vamos orar para os nossos familiares. Então, para os que estão aqui presentes, para você que está recebendo a transmissão, venha sábado, dia 20, 18 horas, nós vamos ter o nosso seminário de intercessão. Traga uma fotografia de um ente querido seu que ainda não teve uma experiência com Cristo. Traga essa fotografia. Agora traga uma fotografia que possa ficar. Porque nós vamos orar por essas pessoas, vamos clamar a Deus, nós vamos trazer uma palavra viva, uma palavra profética sobre essas pessoas e depois nós vamos criar um mural com essas fotos e nós vamos continuar regando em oração até que Deus transforme essas pessoas em novas vidas em Cristo Jesus. Amém? Então, ninguém falte o sábado, dia 20, às 18 horas, o seminário da intercessão, para a glória de Deus. Agora, chegue no horário, para a gente não perder nada. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Então, levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, seja hoje com a tua vida, hoje para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração e que a graça seja com você. O seminário é gratuito, não precisa pagar nada, apenas vem em nome de Jesus. Então, espero todo mundo aqui no seminário.